Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com as bênçãos de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o estudo do Livro dos Médiuns, no programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando ainda e pretendemos finalizar hoje o capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Nós terminamos na semana passada o item 175, 176 e 175, 176. Finalizamos, fizemos alguns comentários a respeito e pretendemos hoje, se Deus assim o permitir, finalizar esse capítulo para depois entrarmos no capítulo 15, que trata dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Estamos aqui na companhia da Leci Setúbal, eu sou o Paulo Renato. Tudo em paz, Leci? Tudo em paz, graças a Deus estamos aqui retornando, ao nosso estudo e iniciando o estudo do item dos médiuns pneumatógrafos, Porém, eu gostaria de dar uma referência bibliográfica que nós estudamos. Fazer um feedback. Isso, feedback do programa anterior com relação à prece. No livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, tem um capítulo, o primeiro capítulo em torno da prece, que eu acho bastante interessante, quem se interessar, de ler, que principalmente um trecho que fala sobre a prece aqui, eu vou repetir para vocês aqui. A prece, qualquer ela que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme essa natureza paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. E assim ele vai discorrendo sobre a prece, situações que acontecem nesse capítulo, falando exatamente sobre a prece. E vamos iniciar agora o item 8, sobre os médiuns pneumatógrafos. O item, na verdade, é 177. Isso. O item 177. Mas é interessante também como objeto de consulta para estudo, ou para quem deseja montar algum grupo de estudos sobre esse assunto, nós lembramos no capítulo 14 do livro A Gênese, que tem o título Qualidade dos Fluidos. E aqui Kardec relaciona alguma dessas qualidades do fluido, que na verdade é esse fluido que é utilizado por aqueles que desejam a cura, ou que desejam aliviar, que desejam ser úteis. Aí na leitura da Leci, num determinado trecho, eles dizem que a prece, quando é emitida num circuito de forças inferiores, de intenções inferiores, essas energias ficam circulando em torno da própria pessoa, então não atingem o seu objetivo. Então a gente tem que lembrar que a prece por si só, ela não pode ter por finalidade um atendimento egoístico. Aqueles que se predispõem a curar,
se predispõe a invocar a presença dos espíritos bons para a cura ou para alívio próprio ou do próximo, tem que sempre pensar no meio, digamos assim, no meio mais fraterno, para elevar a sua alma a Deus, pensar, antes de tudo, no bem-estar do próximo, acima, muitas vezes, de si próprio, que nós tendemos a orar tão somente em nosso benefício. Quando nós rezamos, como se diz, quando nós oramos, nós só nos lembramos das nossas dores, pedimos benefício para as nossas dores, alívio para as nossas dores, quando poderíamos também, na oração, lembrar que outros sofrem tanto quanto nós e até mais. Então, quando formos pedir por nós, que peçamos igualmente por aqueles que sofrem, que choram, que têm tanta dificuldade quanto nós ou acima de nós. Então, essa colocação, colocar o coração na prece, é sempre bom, útil a nós mesmos. É que nós não nos prendamos, como a Alessi falou no programa anterior, tão somente nas palavras. E nesse capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec vem dando aqui as qualidades dos fluidos, algumas delas. Ele diz aqui: os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que se adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse modo, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais efeitos. Então ele vem dizendo aqui, sob o ponto de vista moral, trazem esses fluidos, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. E ele continua. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. É muita coisa, né? É muita coisa, quer dizer, o nosso pensamento, ele produz, ele coloca nos fluidos que estão em torno de nós, ele coloca as nossas qualidades. Na verdade, é o que o Emmanuel sempre fala, a vida é o nosso reflexo. Muitas vezes reclamamos do outro, não somos atendidos nisso ou naquilo outro, mas temos que pensar o que temos oferecido para o outro, para que o outro nos corresponda às necessidades espirituais. Então, rogar tão somente que o céu desça à terra é egoísmo. A gente tem que orar, pedir a Deus as forças necessárias para que também nós nos elevemos aos céus. Mas ele fala aqui sobre os médios pneumatógrafos, no item 177, que é neles? Vamos lá. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. É interessante esse trechinho aqui, né? Isso. Quer dizer, escrita direta, subentende-se que não é o médium que vai escrever. Sem ser com a contribuição de um médium. Não é o médium com lábios na mão. Isso, né? Inclusive aqui no capítulo 8 do mesmo livro, do Livro dos Médiuns, no item 127, ele define aqui o que é a pneumatografia. Palavra difícil de pronunciar. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco,
o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. É interessante aqui, só um instantinho, que Kardec não era nenhum tolo. Ele não acreditava a priori em todo o fenômeno. Ele tinha lá os critérios dele de avaliação e nos convida a usar os mesmos critérios. Analisar, né? Por isso que a doutrina espírita é raciocinada. Então ele mostra muito bem aqui que deve-se circunstanciar o fenômeno de modo que ele impeça qualquer tipo de fraude. Mas vamos continuar? Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina. Eu pesquisei esse nome, um dos significados deles é grafita. É o grafite. É o grafite. Outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é contudo muito rara, porquanto pessoas há que a obtêm com grande facilidade. Se ao papel se juntasse um lápis, poder-se-ia supor que o espírito se servira deste para escrever. Mas, desde que o papel é deixado inteiramente só, evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde tirou o espírito essa matéria? Tal o problema, a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referia. Quem se interessar pode ler esse fato aí da caixa de rapé, que é muito interessante. Mas aqui tem um item aqui, nesse primeiro parágrafo, que ele diz que os espíritos se utilizam de uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, doutras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Quer dizer, esses escritos que aparecem, que são produtos aí desse fenômeno que ele chama de pneumatografia, esses escritos podem aparecer com qualquer produto. Com grafite, como ele diz aqui, com tinta comum, com lápis vermelho e até tinta de imprimir. Às vezes a pessoa, pelo hábito de ver os médiuns escrevendo com lápis, às vezes a pessoa considera que o lápis é imprescindível, porque os espíritos têm mais facilidade de escrever com lápis por causa do grafite. Então cada um cria a sua própria explicação. Mas Kardec coloca em termos bem claros que os espíritos podem escrever com qualquer substância. Não é só com lápis. Se precisar, escreve com a caneta também, tanto faz. Inclusive com tinta de imprimir. Vamos continuar então, vai voltar ao item 177. Isso, vamos ao 177 e dando continuidade. Essa faculdade até agora se mostra muito rara, desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Novamente é a questão do exercício. Isso. Não é olhando para a pessoa que se vai dizer que ela é médium, que ela é capaz que ela é médium dessas possibilidades. Tem que se analisar, estudar a mediunidade da pessoa, se for o caso, em várias circunstâncias, porque às vezes o fenômeno só se dá uma vez. Os espíritos, por algum motivo, entendem que pode se utilizar com algum sacrifício daquela pessoa específica. De acordo com a necessidade. Para produzir determinado fenômeno ali momentaneamente. E depois a pessoa não produz mais nada. Por isso que Kardec fala que tem que se ter continuidade. Não é ver esporadicamente que torna a pessoa espírita. Não é ter a possibilidade de facilitar aos espíritos a produção de determinado fenômeno
que vai fazer com que a pessoa seja um médium de efeitos físicos, por exemplo, para produzir esses fenômenos aqui de escrita direta. Então, é sempre um bom conselho de Kardec quando ele fala sobre esse desenvolvimento. Ele diz, desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita à comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Dando continuidade, pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelos espíritos durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. A prece novamente aí definindo a qualidade do trabalho, né? E é interessante que depois de Kardec, muitos pesquisadores espíritas e não espíritas, se utilizando de diversos médios, presenciaram esses fenômenos. Tem diversos livros a esse respeito que o ouvinte pode buscar aí no Google, fazer suas pesquisas, porque realmente tem registros, digamos, científicos, com relatórios de caráter científico, que aqueles grandes pesquisadores fizeram, né? São registros desses exercícios com médiuns sérios, responsáveis, e aqueles grandes pesquisadores não iam colocar os seus nomes em literatura, em afirmação que eles não pudessem ter comprovado. Mas acho que nesse tinha separado aí alguma coisa na Bíblia, me parece, a esse respeito. Então fica aí o convite para o ouvinte, né, que busque, segundo as suas fontes de pesquisa, que busque esse assunto para se aprofundar nele. E claro que existem alguns escritos que a gente tem que ter cuidado, né, na sua assimilação, na sua aceitação, lembrando sempre que as nossas pesquisas, os nossos estudos, tem que sempre ser condicionado ao critério espírita, aos valores espíritas, porque afinal de contas nós somos espíritas, e se falamos ou desejamos estudar segundo a doutrina espírita, é preciso que aquilo que nós estudarmos, que nos chegue às mãos, esteja dentro dos princípios espíritas. É interessante ver que aqui na Bíblia já se falava, né, já acontecia as mesmas situações, né, já lá na Bíblia, né? Então aqui na escritura, na parede, nesse item aqui do profeta Daniel, né? Qual item? Item 5, a escritura na parede. É o título, né? Isso. O rei Balsazar, né, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados no templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caia dura
na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. É interessante, né? Porque todos ali viram... Não foi só um, nem... E imagine como eles não devem ter tomado de horror. Porque do nada aparece um dedo escrevendo na parede frases de censura a Belsazar, ou Baltazar. Então, é um fenômeno interessante. A gente lembra também, vai comentar isso depois, a gente lembra também das tábuas da lei que Moisés recebeu. Diz o texto bíblico que elas foram escritas com o dedo de Deus. Aqueles 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. E, repito, diz lá o texto que foi escrito com o dedo de Deus. E a gente poderia até dizer que o primeiro livro da humanidade foi escrito por Deus ou por Moisés. Isso. Se é que se queira colocar assim. Porque está lá textualmente que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Então, nesse mesmo sentido, podemos dizer que os 10 mandamentos também são obras de médios pneumatógrafos. E nós sabemos que, pela doutrina espírita, que Moisés era um grande médium, inclusive, especialmente de materialização. Isso. Então, para comentar esse aí do Baltazar, que é interessante. Que é interessante a gente ver que a mediunidade já existia lá atrás, né? Com outros nomes. E existe um preconceito tão grande com relação à mediunidade, com relação à doutrina espírita, quando na verdade a mediunidade já acontecia nos primórdios, né? Na nossa história, nos primórdios da nossa história, ele já acontecia. E algumas pessoas acham que a mediunidade, seja lá qual for, estão ligadas somente à doutrina espírita, quando não é verdade. Elas existem sempre existiram. E em outras religiões também. Com outro nome, mas continua sendo mediunidade. Nós vimos aí, nesse caso de mediunidade, que muitos dizem que a língua de fogo apareceu e falou, etc. Santo, né? Nós temos lá o Pentecoste no Novo Testamento. Então, esses fenômenos, todos eles, embora com denominação diferente, como disse Andessi, eles estão registrados nos livros dos pesquisadores, dos profetas, dos filósofos, estão registrados aí ao longo de centenas de anos. Então é interessante também, ao estudarmos a doutrina espírita, que nós façamos essas consultas para relacionarmos os fatos, para que nós tenhamos a segurança devida na hora de transmitir esses ensinos. Quando questionados, que a gente possa também se posicionar nesse sentido, dizer, não é só o espiritismo, isto está dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, Protestante, está nos antigos profetas, nos chamados grandes profetas, está com Moisés. Então, só relembrando, Kardec fala na questão do desenvolvimento. E para desenvolver-se, para aprimorar-se, ele diz, volta a questão da prece, que ele diz que não se obtém coisas boas sem pessoas sérias. Então, às vezes, as pessoas se reúnem para tentar provar, para tentar fazer esses experimentos e não tem sucesso. E muitas vezes, o que atrai são espíritos brincalhões, que acabam realmente produzindo uma voz direta, uma escrita direta, mas no nível de ofensa, de agressão. Então, que tenhamos cuidado nesses exercícios chamados mediúnicos. Nós encerramos esse capítulo, Leci, capítulo 14. Nós vamos passar na próxima, em capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos. É o título do capítulo, né? Isso. 178, tá? Que Deus nos ampare, nosso Senhor Jesus Cristo proteja os nossos lares, os nossos médios, né? Existem muitos médios bons, com certeza, no mundo todo, e que Deus tenha misericórdia de todos nós para que nós cumpramos com as nossas obrigações. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Você está ouvindo o programa
Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares, né? Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, sempre o Clube da Fraternidade. Colaborem. Se vocês gostam deste programa, colaborem. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, oi. Onde nós paramos? Nós paramos na Revista Espírita de fevereiro de 1860. E nós estamos há alguns programas acompanhando aqui as peripécias de um espírito... De um danadinho. Danado, né? E cometeu uma série de deslizes, né? Alguns crimes numa casa em Castelnaudary. Né? E aí, nós hoje vamos concluir a história dele, a novela dele, e entrar num outro tema, ainda dentro da Revista de fevereiro de 1860. No nosso encontro passado, no nosso programa passado, esse espírito danado, né, ele foi evocado novamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a última pergunta que foi feita a ele, né, no nosso programa passado é se ele já tinha encontrado as vítimas dele. E as vítimas dele, nós nos lembramos que foi o próprio irmão, depois a própria mulher dele, né, e finalmente o senhor D, que morreu de susto, né? E aí, quando foi perguntado, encontrais as vossas vítimas, ele falou, que Deus me guarde. Então ainda não tinha encontrado. Ele desconversou. Mas de qualquer forma, ele dá a dizer que ele não tinha encontrado ainda, né? Exatamente. Isso mais de 200 temia anos. Por encontrar. Mais de 200 anos depois de desencarnado, ainda não tinha encontrado as vítimas. E aí Kardec fez uma observação, que nós vimos no programa anterior, vamos repetir aqui para a gente prosseguir. Kardec fala assim, sempre foi dito que a visão das vítimas é um dos tormentos dos culpados. Este ainda não as viu, porque estava no isolamento e nas trevas. Era um castigo. Mas ele teme essa visão, e talvez aí esteja o complemento de seu suplício. Então o fato dele estar na expectativa de que acabaria vendo as vítimas era mais uma preocupação, era mais uma dor, né? Bom, aí Kardec prossegue. Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentistes remorso? Ele responde, nem um pouco. Então tinha matado o irmão, tinha matado a mulher. Obviamente que para ele, o senhor D ter morrido de susto, ele não estava nem preocupado com isso, né? Mas a questão dele era o irmão, a mulher, mas ele não tinha se arrependido ainda. Então, durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentistes remorsos? Nem um pouco. E é por isso que sofri tanto. Então, eu falo assim, tá esse tempo todo simplesmente porque eu não tive remorso, né? E é por isso que sofri tanto. Por isso que ele era um espírito duro, né? Embrutecido. Sim. Foi somente quando comecei a experimentá-los, né, experimentar o remorso, né, que, malgrado meu, foram provocadas as circunstâncias que levaram à minha evocação,
à qual devo o começo de minha liberdade. Então a gente nota que o remorso dele, pelo menos o ponto inicial do remorso, não foi a partir daquelas preces. As preces já foram um efeito do início de remorso dele. Né? Quando começou o pequeno remorso, ele já começou a ser socorrido. Interessante isso, né? E você, Astênio, pessoas que não tinham vínculo com ele. Sim. Então isso sensibilizou mais ainda ele. Sim, e a gente nota então que Deus vê absolutamente tudo e todos, né? Quando começou lá, nasceu um pouquinho de remorso dentro dele, a vida já se movimentou. Sim. De modo que ele fosse evocado, que aquele membro da sociedade levasse o fato para a sociedade o evocasse, né? E aquelas preces, tudo nasceu. Depois ele também passou a ser vinculado à sociedade. Sim, Então você vê que quando nasceu o primeiro lampejo de arrependimento nele, é que a vida se movimentou. Clareou para ele. Bom, obrigado, pois, a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Aí Kardec coloca uma outra observação, dizendo o seguinte: esta evocação não é obra do acaso. Como devia ser útil a esse infeliz, os espíritos que velavam por ele, olha só, a gente aprende em livros dos espíritos que cada um, por mais atrasado que seja, tem um espírito que vela por ele, né? O anjo da guarda, o guia espiritual. Exatamente. Né? Então os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhe prestar um socorro eficaz, e então o trouxeram às circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Sim. Entendeu? E como não existe no universo uma lei para cada criatura, né? A mesma lei se aplica a todas as criaturas, se esse pequeno lampejo de arrependimento gerou para ele toda essa movimentação em favor dele, assim acontece com todos os espíritos, né? Inclusive conosco. Graças a Deus, né? Inclusive conosco. Mas o ideal é que, chegando ao nível que nós chegamos de maturidade espiritual, que a gente não se permita mais praticar qualquer ato que gere arrependimento, né? Que possa gerar arrependimento. Que constranja um irmão. Isso, né? Gerar qualquer prejuízo a qualquer um, né? Bom, e aí Kardec completa, e assim nós terminamos essa parte do danado, né? Kardec completa dizendo o seguinte: a propósito, perguntaram o que teria sido dele se não pudesse ter sido evocado, como ocorre com todos os espíritos sofredores que também não o podem ser e nos quais não se pensa. A isto foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os assistir, mas por certo não é o único. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Então diz assim, se o socorro dele não viesse através da evocação, viria através por outras formas, né? Deus não depende exclusivamente desse ou daquele ser para poder socorrer. Vai deixar o irmão abandonado? Então as preces coletivas ajudariam, as equipes espirituais que o arrebatariam, enfim, né? Tudo poderia acontecer. Bom, e aí terminamos o nosso Espírito Danado, que nos tomou uns 4 programas pelo menos, né? Sim. Agora nós vamos entrar em comunicações espontâneas, e a primeira dela de Estelle Riquier, que aconteceu na sessão de 13 de janeiro de 1860, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí começa o texto dizendo o seguinte: o tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Quem já participou de reuniões mediúnicas sabe que é muito comum os espíritos iniciarem uma comunicação desse modo, né? Botando para fora aquilo que está dentro, né? Exato. Então ela disse: o tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal, embelezado pela presença de 2 anjinhos descidos do céu, que eram filhos, né? 2 filhos. Sim. E ela abandonou lá. Arrastada pelos atalhos do vício, por um egoísmo,
um orgulho e uma vaidade desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens me haviam dado por sustentáculo e por companheiro da vida. Então, traiu o marido, né? Ele buscou na morte um refúgio contra o desespero. O marido se suicidou. Isso aí é mais um peso nas costas dela, né? Ele buscou na morte um refúgio contra o desespero que lhe haviam causado o meu covarde abandono e a sua desonra, né? Esse negócio de desonra também, né? Ele tinha 2 filhos para cuidar, né? Sabe? Então, esquece esse negócio de honra. Sabe? Bom, o Cristo... Mas na época, né? Sim, na época, mas na época desonra, também, mas na época também existiam aqueles que egoísmo, né? Mas na época existiam os que davam um tanto valor a essa questão de honra e os que não davam também. Exatamente. Nem todo mundo se matou por causa da desonra. E a pessoa mostra o egoísmo quando tira a sua vida e não pensa em outras vidas que estão sob a sua responsabilidade. Sim, pensar só como é que eu vou enfrentar a sociedade, né? Bom, aí prossegue ela, né? O Cristo perdoou a mulher adúltera e a Madalena arrependida. A mulher adúltera tinha amado e Madalena se tinha arrependido. Mas eu, miserável, vendi a preço de ouro um falso amor que jamais senti. Semeei o prazer a mãos cheias e não recolhi senão o desprezo. A miséria horrível e a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tinha tornado odiosa. Então a gente vê que o resgate dela começou durante a própria existência, uma vez que chegou à pobreza. Fala miséria horrível, né? E a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tinha tornado odiosa. E não me arrependi. Quer dizer, esse é o grande problema, né? Não se arrepender. Exatamente. Miserável e infame, muitas vezes empreguei com fatal sucesso, infelizmente, minha infernal influência como espírito, impelindo ao vício pobres mulheres que via virtuosas e gozando a felicidade que eu havia esmagado com os pés. Então, ela tinha inveja das mulheres virtuosas e queria levar outras mulheres para o caminho tortuoso. Se ela fazia isso como encarnada, como desencarnada, ela prosseguiu fazendo isso, né? Isso prova, Astênio, que ninguém é santinho, né? Ninguém é santinho. Por que está sendo maltratada essa pessoa? Não existe vítima, né? Coitadinha. Quando a gente vê uma velhinha, né? Hoje velhinha, sendo maltratada. Sim. Eu costumo dizer que Deus não erra. Exatamente. Só que é bom a gente considerar que Deus não erra com os outros, mas não erra com a gente também não. Também né? não. Então é bom a gente ter a barbinha de molho. Exatamente. Bom, então perdoar-me-á Deus algum dia. Você vê que a mesma ideia de consciência, né? E a mesma ideia da eternidade do sofrimento, né? Então perdoar-me-á Deus algum dia. Talvez, se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar pela infeliz Estelle Riquier. Então aqui é que ela diz o nome dela, né? Pedindo para Estelle Riquier. Pedindo então para orar por ela. Mais uma vez, alguém em grande sofrimento pedindo para orar. Aí Kardec traz uma observação. Tendo esse espírito se comunicado espontaneamente, sem ser chamado e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Então, é mais um caso que, acho que muito semelhante até ao espírito anterior, o tipo de crime foi diferente, né? Exato. Mas muito semelhante, que ela já devia ter começado a nascer o arrependimento, e em razão disso já foi não evocada na sociedade, Kardec não foi evocado, mas espíritos amigos já a levaram até lá. E não levariam se não tivesse nascido os primeiros pontos de arrependimento. Aí foram feitas algumas perguntas a ela. E a primeira pergunta é: em que época morrestes? Ela responde: há 50 anos. Então, 50 anos, como se não tivessem passado 50 horas, né? Porque estava na mesma situação da data da desencarnação. Onde moráveis? Ela diz: em Paris.
A que classe da sociedade pertencia vosso marido? À classe média. Com que idade morrestes? 32 anos. Morreu cedo, né? Cedo, uma jovem, né? Sim. E já tinha tido tempo suficiente para fazer um estrago danado com a própria vida e com a vida dos outros, né? Bom, que motivos vos levaram a comunicar-vos espontaneamente conosco? Ela responde: permitiram-me para a vossa instrução e para exemplo. Né? Então, ela pelo menos, ela se permitiu, né, desempenhar esse papel, né? para a instrução dos outros. E isso gera um crédito para ela, né? Sim. Sabe? Gera um crédito, gera um benefício enorme. Permitiram-me para a vossa instrução e para exemplo. Tinhas recebido certa educação? Quer dizer, ela era analfabeta, porque era muito comum naquela época a mulher não sabia ler. Ela responde sim, então ela não era analfabeta. Esperamos que Deus vos levará em conta a franqueza da vossa confissão e do vosso arrependimento. Rogamos a Ele estender a sua misericórdia sobre vós, enviando espíritos bons para vos esclarecer sobre os meios de reparar o vosso passado. É bem assim que acontece nas reuniões de desobsessão atuais, né? E ela responde: obrigada, que Deus vos ouça. Então, estava caindo para ela como uma luva. Né? E uma luz também, né, sobre ela naquele momento. Aí Kardec coloca outra observação, dizendo: várias pessoas nos informaram que consideraram um dever orar pelos espíritos sofredores que assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos para que este pensamento caridoso se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se haviam interessado e que lhes vieram agradecer. Então Kardec está aqui estimulando a nós, os espíritas, que nós oremos pelos espíritos sofredores, que nós tenhamos conhecimento, que nos batam as portas do centro espírita, né? Que nós oremos por eles. E está dizendo que já existiram muitas comunicações espontâneas de espíritos que foram beneficiados por essas orações e que vêm agradecer. E se tornam grandes amigos. Né? E eu costumo dizer que, em termos de espiritualidade, a gente não deve querer ter amigos só na espiritualidade superior, não. Ter amigos na espiritualidade inferior também é um grande negócio. Né? Ter espíritos inferiores que se simpatizem conosco, não porque nós nos igualemos a eles, né, mas porque podemos beneficiá-los, beneficiar familiares deles, etc. Isso é muito bom, porque espírito inferior... E nós também nos beneficiarmos, como você falou, porque é um estudo, né, que nós vamos adquirir conhecimento. Vamos fazer autoanálise, né? Exatamente. Não fazer ao próximo aquilo que nós não queremos. Isso. E que nos façam. Espírito inferior também tem muita condição de nos ajudar, né? Sim. Na condição dele de inferioridade, até nos proteger contra outros espíritos inferiores. Então a gente deve fazer amigo para tudo que é lado, né? É isso mesmo. Ótimo que tenhamos amigos nas mais altas esferas, mas nas mais baixas esferas, se tivermos amigos Perfeito. também, excelente. Bom, e aí terminamos essa parte, então, da Estelle Riquier. E aí vem outro tema, né? O nosso tempo já está no finalzinho, mas... Esse é longo, né? Não, o próximo agora é pequeno. Tá? Só estou olhando se vai dar para concluir esse tema, mas vai sim. Aí tem o título aqui de O Tempo Presente. Tá? Estamos ainda na revista de fevereiro de 1860. Aí, essa comunicação, super interessante, foi do Chateaubriand, né, em 20 de janeiro de 1860. E o Chateaubriand, então, escreve o seguinte: sois guiados, isso aqui, cara, a gente tem que, todos nós, né, nós aqui na rádio e quem está nos ouvindo, né, prestar uma grande atenção. O Chateaubriand diz o seguinte: sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização, para abrir-se a era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Nós temos muitos espíritas estudiosos, né, que
defendem que o Espírito Verdade era o próprio Cristo. Né? Tem muitas fontes, né, sérias, né, indicando que o Espírito de Verdade era o próprio Cristo. E essa parte inicial aqui da comunicação do Chateaubriand parece ser mais uma confirmação. Uma prova, né? De que na visão do Chateaubriand também o Espírito de Verdade era o próprio Cristo. Ele fala assim, sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. É que o próprio Cristo preside aos trabalhos. Está entendendo? Que ele fala, Cristo. Porque quem presidia aos trabalhos era o Espírito de Verdade. Né? E aí ele fala que é o próprio Cristo. Então ele fala assim, é o próprio Cristo que preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em via de realização para abrir-se à era de renovação e de aperfeiçoamento que predizem vossos guias espirituais. Com efeito, se lançardes os olhos fora das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem nenhuma hesitação, os sinais precursores que vos provarão, de maneira incontestável, que os tempos preditos estão chegados. Estabelecendo-se entre todos os povos as comunicações, derrubam as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá de maneira sólida e durável. Parecia que Chateaubriand aqui estava olhando exatamente os tempos que nós estamos vivendo, porque ele está falando das comunicações. No tempo dele, as comunicações ainda eram muito precárias ainda, né? Então ele fala assim, estabelecendo entre todos os povos as comunicações, derrubam as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à sua união, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade finalmente se estabelecerá de maneira sólida e durável. Observai desde agora os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomar, coisa incrível para vós, a iniciativa das reformas. E as reformas que espontaneamente partem do alto são muito mais rápidas e duradouras do que as que procedem de baixo e são arrancadas à força. Apesar dos preconceitos da infância e da educação, em que pese o culto da saudade, pressenti a época atual. Então ele está dizendo que ele tinha pressentido a época atual. Estou feliz por isto e mais feliz ainda por vir dizer-vos, irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai sobretudo por vosso melhoramento pessoal e fruireis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar, quanto a mim de vô-las fazer compreender. Essa partezinha final, né, da comunicação do Chateaubriand também merece assim, um destaque, né, que ele fala assim, irmãos, coragem, trabalhai por vós, porque sabia que se a gente não trabalhar por a gente mesmo, não tem nada para conquistar. Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por vosso melhoramento pessoal, né, que seria melhoramento moral, né, e fruireis na vossa próxima existência. Né? Me parece que se nós estamos na vida física, a nossa próxima existência é a vida espiritual. Sim. Tá? Ele tá indicando para a gente aqui as consequências da nossa vida presente na vida espiritual. Ele não está falando da nossa próxima vida física. Sim. Né? Então ele fala assim, e fruireis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil imaginar, quanto a mim de vô-las compreender. Então estava o Chateaubriand estimulando faça o melhor da sua presente existência, né? Já que a vida te deu um limão, que é o corpo físico, né? Faça desse limão uma limonada. Né? Viva a vida do modo mais gostoso possível. Com equilíbrio, né? Com a fraternidade. Sim, com alegria, né? Exatamente. E assim, então, que nós terminamos mais um programa. Meu amigo, terminamos agora mais um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Pedindo a vocês sempre, né, que contribuam com a revista, o Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422.
3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.